Hoje nós vamos falar de 7 situações ocorridas no ambiente de trabalho que poderão dar dano moral ao trabalhador. Isso é muito importante para o trabalhador saber e para o dono da empresa também saber, para poder evitar que isso aconteça e integrar corretamente o seu trabalhador. Olá pessoal, tudo bem? Fico muito feliz que estão aqui novamente vendo os nossos vídeos ou conhecendo a gente pela primeira vez. Eu sou o Dr. Luciano Masson, advogado, e como vocês sabem, trago informações jurídicas todas as semanas para melhorar o conhecimento de todas as pessoas. Se você tem dúvidas, fale conosco. E o tema que nós vamos tratar hoje são 7 situações que podem gerar dano moral ao trabalhador. E a última é muito importante também. Assista o vídeo até o final, seja na velocidade normal, seja na velocidade 1,5, mas veja porque tem muita coisa legal para acontecer e para explicar para vocês hoje. Então não vamos mais perder tempo e vamos começar com a primeira situação que pode dar dano moral ao trabalhador. A primeira situação importante a dizer é o assédio moral. O assédio moral é a situação humilhante a que o trabalhador é colocado. Mas muitas vezes o trabalhador se confunde, achando que basta acontecer uma vez essa situação para ficar configurado o assédio moral. Mas não é bem assim. Para que exista assédio moral, ele tem que ser feito de forma recorrente, reiterada. Situações humilhantes que atinjam o trabalhador de forma cotidiana, constante. Se isso acontecer, pode gerar dano moral pelo assédio moral que está acontecendo. A segunda situação que pode gerar dano moral ao trabalhador é o atraso reiterado do pagamento dos salários. Exatamente. Pela lei, o empregador tem até o 5º dia útil para fazer o pagamento dos salários. E se ele fica atrasando isso todos os meses ou de forma reiterada, pagando dia 10, pagando dia 15, fracionando o pagamento dos salários, isso gera muitos danos ao trabalhador, porque ele não vai conseguir honrar os compromissos financeiros que ele mesmo está assumindo, podendo até ter que pagar juros em banco e tudo mais, tendo até o seu nome negativado. Então essa é uma situação, atraso reiterado dos salários, que pode sim gerar dano moral ao trabalhador. E agora nós vamos falar de uma terceira situação que também gera dano moral ao trabalhador. Obviamente não é uma situação muito comum. Qual seria ela? Agressão no ambiente de trabalho. Veja, existem milhares de empresas no Brasil e a agressão não é tão comum quanto se imagina. Mas de fato, se você for agredido em seu ambiente de trabalho, seja pelo chefe, seja por um superior hierárquico, ou até por alguém de mesmo escalão que o seu, ou até mais baixo, não importa. A sua integridade física no ambiente de trabalho tem que ser assegurada. E se você não tiver ela, pode ter sim direito a receber dano moral. Perfeito? Olha, eu já falei 3 situações aqui sobre possibilidades de dano moral dentro do ambiente de trabalho. Então, se você está gostando desses vídeos aqui, por favor, nos ajude a continuar crescendo, fazendo a seguinte situação. Compartilhe esses vídeos com seus amigos, se inscreva em nosso canal Luciano Masson Advogado, dê o like nesse vídeo. E olha, o mais legal é que se você se inscreve no canal e tem alguma dúvida, você escreve lá pra gente e quem responde sou eu mesmo, o próprio Luciano Masson. Então você faz a sua dúvida, eu leio e respondo adequadamente para tentar solucionar a sua situação. Muitas vezes até dúvidas que vocês colocam acabam virando vídeos aqui do canal. Perfeitinho? Vamos lá então. Quarta situação que pode gerar dano moral ao trabalhador. Essa é um pouco mais comum e sim, gera dano moral ao trabalhador, que são os acidentes de trabalho. Acidentes ocorridos na empresa podem sim gerar dano moral ao trabalhador, desde que fique configurada a culpa do dono da empresa, a culpa da empresa, ou até uma coisa que chama concausa, que é uma culpa concorrente entre o empregado e o empregador. De qualquer forma, é importante dizer que os acidentes de trabalho podem ser típicos ou atípicos. Os típicos são os acidentes puros e simples. Você está lá trabalhando e pum, sofre um acidente. Isso pode gerar dano moral.
E os atípicos, que é aquele tipo de acidente que é causado pela atividade reiterada naquela empresa por anos. E aí isso acaba estragando um membro seu, prejudicando um ombro, um braço, e isso também é considerado um acidente de trabalho. Perfeito? Agora vamos tomar um cafezinho aqui, porque ninguém é de ferro. E vamos voltar às próximas situações, porque ainda faltam 3 situações, perfeito? Sexta situação que pode gerar dano moral, elas são meio que juntas. 1. Perda da sua carteira de trabalho pela empresa. E uma outra situação conectada, retenção indevida da sua carteira de trabalho por muito tempo. A lei é clara que quando a empresa pega a sua carteira, ela tem que cuidar adequadamente, por ser um documento muito importante para o trabalhador. Então a perda dessa carteira pela empresa pode sim gerar dano moral a você. Além disso, quando a empresa está com a sua carteira, ela deverá utilizá-la por até 5 dias e depois devolver. Se ela reter isso de forma indevida por muito tempo, poderá ficar configurada uma situação que o trabalhador tenha que receber um dano moral. E olha, tudo isso que eu estou falando serve tanto para o trabalhador quanto para o dono da empresa. Porque se você é dono da empresa, você tem que observar o que eu estou dizendo aqui e pensar se tudo isso você está fazendo de forma adequada para evitar uma ação trabalhista, para evitar um problema para a sua empresa no futuro. Belezinha? E a 7ª e última situação que gera dano moral para o trabalhador, se ocorrer numa empresa, é o assédio sexual. Situação muito temerária e que pode acontecer de várias formas. O assédio sexual pode ocorrer vindo de um superior hierárquico ou de mesmo nível hierárquico, raramente de nível inferior. Mas se constatado o assédio, ele terá que ser punido corretamente pela empresa e, não o sendo, poderá ensejar dano moral contra a empresa. É muito perigoso. Lembrando que para ser configurado assédio sexual, não precisa ser pessoas de sexos diferentes. É a situação do assédio que pode gerar o dano moral e não o gênero das pessoas que estão ali assediadas ou assediando. Mas olha, um ponto final que eu acho interessante deixar claro. Nada disso que eu falei, nada disso que eu expliquei é automático. A parte que se sentiu lesada terá que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, comprovando a situação ocorrida, para aí sim, na Justiça do Trabalho, o juiz averiguar se de fato houve o dano moral e quantificar o dano moral, quanto isso vai gerar de dano moral. Dependendo da situação, você pode ter um dano moral de 50, 100, 200 mil, e dependendo da situação, você pode ter um dano moral de 5, 10, 15 mil. Isso é muito condicionado ao tipo de problema que você teve com a empresa. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.